Sejam todos muito bem-vindos, 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 bem-vindos. Vamos continuar a nossa conversa de ontem. O amor que você herdou. Eu parei ontem numa dica, né? Eu dei para vocês uma dica. Como é que você faz para acessar o amor? Como é que você faz para começar a resolver suas coisas através do amor? Pensando nessa ideia de em vez de se entender através das feridas, começar a se entender através do amor. Porque nós temos as feridas, mas também temos a nossa carga amorosa, né? Pense assim, quando você já se torna uma pessoa adulta, independente do que você passou quando era criança ou adolescente, independente do trauma que você carregue, aqui a gente não está nem levando em consideração como resolver o trauma, né? A gente está falando aqui só que você tem as ferramentas, melhorar a luz para vocês aqui, né? Vamos lá. Nós temos as ferramentas para resolver as nossas questões sem necessariamente acionar os nossos pontos de dor. Aí você deve pensar, mas através da dor a gente consegue crescer. É verdade, através da dor a gente consegue crescer. Mas a gente também consegue crescer através do amor. E nesse caso se torna uma escolha. Você vai escolher se você quer crescer através da dor ou através do amor. Então eu sou Débora Moura e a gente vai conversar sobre o amor que você herdou e como você faz para acessar esse sentimento, né? Então vamos lá. O primeiro indicativo de que você é uma pessoa amorosa, é a avaliação das suas emoções. Você não é a emoção. Tem gente que diz assim pra mim: eu sou muito ansiosa. Não, você está num estado de ansiedade, mas você não nasceu assim, entende? Você pode modificar isso. E mesmo que você tenha nascido ansiosa naquele momento, depois, com informação, você pode melhorar essa situação. Eu sou vingativa. Tenho tanta pena de quem é vingativo, gente. Tanta pena. Porque essa vingança, ela não chega em ninguém, né? Ela só fica dentro de você. Eu tenho muita pena de quem bate no peito pra dizer: fez comigo, só faz uma vez. Oh, meu Deus. Ai, Jesus. É lindo demais isso. O primeiro caminho para você acessar o amor que você herdou, o amor que você herdou da divindade, né? Dependendo da sua religião, o amor que você agora acabou de comemorar, né? Na Páscoa, o amor que você herdou de Jesus, o amor que você herdou aí, se você não tem uma religião, o amor que você herda todos os dias quando você acorda vivo, né? A oportunidade da natureza aqui te abraçar. Ou então o amor que você herda dos seus parentes, né? Dos seus amigos, dos seus filhos. O amor que você já despertou nas suas células de alguma forma, em algum lugar. Como é que você entra em acesso? Eu não fui criada assim, eu fui criada solta. A minha mãe tinha problemas comigo, meu pai não me tratava bem, eu não recebi abraço quando era criança, eu não recebi afeto, tudo isso pode ser verdade. Mas hoje, você é adulta, sabe qual é o melhor caminho, a chave para você começar a se mover amorosamente no mundo, sem guerra? Sabe qual é? Informação. Olha! Quer dizer que eu me informando, eu consigo agir de forma mais harmoniosa no planeta? Sim. E sobre o que você tem que aprender? Você tem que aprender sobre matemática, física, ciências. Talvez. Mas o primeiro lugar que você precisa reconhecer e entender é dentro, né? Falei com vocês sobre isso. Dentro, então é o processo de autoconhecimento. É muito bonito, todo mundo fala assim, né? Estou no processo de autoconhecimento, estou no processo de entender o mundo ao meu redor, né? Mas na verdade você não sabe nem o que significa autoconhecimento. Eu passei muito tempo sem entender. Quer ver uma palavra que eu não entendia e que eu ficava puta quando as pessoas falavam perto de mim? Porque parecia que elas estavam sendo arrogantes quando elas falavam. Arrogante, o que é ser arrogante, né? Parecia assim,
algo que elas não sentiam, parecia mentira. Gratidão. Gratidão. Toma aqui o pão. Gratidão, moço. Ai, que bife bom. Gratidão. E eu ficava puta. Aí me veio, através da guerra, porque eu sempre fui muito, sabe, viking, né? Assim, forte, né? Muito sangue no olho. Aí me veio a pergunta, a reflexão. Que danado é gratidão? Você sabe? Você que está assistindo, você sabe o que é gratidão? Sabe nada. Sabe não. Sabe não. Quem me ensinou sobre gratidão, e eu fiz sem acreditar. Quem me ensinou sobre gratidão foi aquela oração chamada Ho'oponopono. Já é conhecida, as pessoas usam de qualquer jeito ela. Mas não importa, sabia? Do jeito que você usar, ela vai funcionar. Não depende nem da sua fé. Comigo foi assim, porque eu não acreditava em nada. Mas como eu já estava muito, muito lascada, eu decidi, né? E aí eu percebi o que era a gratidão, que não, eu não vou falar sobre isso agora, vai ficar como spoiler para o próximo vídeo. O que é gratidão? Vamos falar sobre o que é autoconhecimento. Aí eu vou falar da minha experiência, porque senão vai ficar parecendo arrogância também. Eu vou falar da minha experiência. Como foi que eu entrei no processo de autoconhecimento? Aí é aquela dor que vale a pena, foi através das feridas, né? Quando eu comecei a perceber que eu estava surtando, eu disse, eu preciso resolver. Não estava mais saindo de casa, né? Vocês sabem, né? Já falei outras vezes aqui que eu tive síndrome do pânico por um tempo. No iniciozinho assim, mas eu tive. Há uns 7 anos atrás. E aí eu procurei ajuda especializada. É o segundo ponto para você entender o que é autoconhecimento. No meu caso foi através de uma psicóloga, Gestalt, né? Ela tinha a linha Gestalt. Quem quiser pesquisa depois na internet para saber como é que funciona. E ela, por 3 ou 4 meses, foi fundamental. A conversa que eu tinha com ela era de um nível de profundidade da alma que eu conseguia tirar dentro de mim os choros que estavam ali há anos, sabe? Porque eu tinha que ser forte, né? Sangue no olho. E aí eu fui limpando essas lágrimas com o processo terapêutico. Depois disso, eu entendi que eu tinha um caminho a seguir. E o caminho que eu segui foi o caminho de reconhecer quem eu sou. Como é que eu fiz isso? Eu fiz isso com leitura e com audiobook. Tudo gratuito na internet. Foi assim que eu acessei o autoconhecimento. Tô falando tudo isso para você entender que você pode acessar o amor através da sua caminhada e não só a guerra, como eu fui por tanto tempo. Valeu a pena? Valeu, mas assim, eu prefiro fluir no amor. E você? Você prefere na dor ou no amor? Eu prefiro aprender no amor. Se é possível, eu quero fluir no amor, tá? Então isso é uma escolha que você tem que fazer. Segunda coisa para você herdar o amor, para você conviver com o amor dentro de você, você tem que fazer uma escolha. Então você tem que abrir mão de tudo ser difícil. Quando alguém chegar perto de você e disser assim, é difícil. É difícil. Aí você diz, pra mim não, querida, pra você. Me tira dessa, pelo amor de Deus. Difícil pra mim não é não. Não, de jeito nenhum. Tá? Não vou treinar porque é difícil. Minha filha, é difícil. Você tá aleijada em cima de uma cama, hospitalizada, entubada. Se você tem as pernas, vá-se embora pra academia. Entendeu? Entendeu? Não reclama da vida. E aí eu conheci um livro que é do Dale Carnegie. Eu não sei pronunciar direito, mas ele é o pai da oratória. O livro se chama Pare de se Preocupar e Comece a Viver. E tem ele em audiobook. São 12 horas de áudio. Eu já ouvi umas 7 vezes. Tem ele no YouTube, gente. Você não se cura se você não quiser. Se você preferir ir para a guerra, vá. Eu prefiro ligar minha televisão e botar no YouTube. E aí tem um trecho lá que falava de um... Porque quando eu falo amor, eu falo amor de todas as formas, tá? Não falo só de casais, não. Isso que eu vou contar agora, que é do livro, ele engloba tanto o amor eros, o amor de um homem para mulher, um relacionamento amoroso, mulher para mulher, um homem para um homem, como engloba família, filhos, a estrutura familiar. Então, era uma vez, isso é real, tá? Esse livro é de 1940 e pouco, e você não conhece, vê que absurdo como você tá atrasada. Eu pensei a mesma coisa, sabe? Quando eu encontrei o livro, eu disse, mas eu sou demente mesmo, viu? Esse livro tá aí desde do início da Segunda Guerra Mundial, e eu não sei nem pra onde vai. A gente fica se fingindo de besta, né? Achando que a vida vai poupar a gente só porque a gente tá se fingindo de alienada. Vai não, viu? A conta vem. E aí eu vou contar a história dessa família. Foi assim. Um casalzinho lindo, amoroso, se casou, coisa linda, perfeito, tudo que tinha direito, casa boa, situação financeira boa, saúde, tudo bem. E aí vieram os filhos, né? Tudo bem, sem problemas.
determinado momento, que eu não sei quando foi aí dessa relação, anos depois, né, dessa relação, eles começaram a ter crises gravíssimas um com o outro. E cada um criou um diário. Ela fez o diário dela para falar mal dele, e ele fez o diário dele para falar mal dela. Porque eles aparentavam ser a família perfeita para o mundo. Então eles não tinham com quem conversar. Então eles começaram a conviver socialmente dentro de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, mas escondido eles falavam mal um do outro, escondidos, né? E aí nesse diário a mulher começou a escrever coisas horríveis acerca dele, mas eram pesadíssimas, que queria que ele morresse, né, que não seria ruim se ele caísse da escadaria da casa, coisas assim, tristes, horríveis. E ele começou a escrever como ela era uma megera, não sei o quê. Cada um falava mal um do outro, mas quando todo mundo estava junto, eles eram pessoas, né, felizes, queridos e felizes. O nível da confusão chegou maior quando um deles encontrou o diário, né? Então ele encontrou o dela e queria queimar o diário dela, depois ela descobriu que ele tinha também, queria queimar o diário dele, para poder aquela história, a história verdadeira fosse o ponto de vista de cada um, né? Ou dele ou dela, um dos diários seriam queimados, um deles seria queimado. Só que a coisa foi ficando feia, essa mulher começou a desenvolver um distúrbio muito grande, um ciúme terrível, ao ponto dela tentar contra a vida dos filhos. Porque ela não queria mais competição da atenção do marido dela com outras pessoas. Até que tentou matar um dos filhos. E isso foi se aprofundando. Até que eles resolveram, né? Cada um seguir seu caminho. Mas eu tô contando essa história por quê? Por quê? Porque às vezes, seja na família, seja no seu relacionamento amoroso, você permite que as coisas cheguem num nível de violência que você entende como verdadeira, porque as suas células registraram violência desde a pré-história. Claro que não se chamava violência, se chamava sobrevivência. Então, para que você acesse o nível amoroso, divino, você precisa partir para a gratidão. É uma das coisas. Primeiro, o seu ponto de vista não é o único. Você vive num mundo, com cada pessoa tem um universo particular e você não sabe nem quem você é. E aí veio a história do autoconhecimento. Esse livro me ajudou muito. Então, o autoconhecimento me levou à gratidão, que eu não vou explicar agora o que é gratidão. Depois eu explico. O autoconhecimento me levou à gratidão. Conhecer quem eu sou permitiu que eu perdoasse às vezes que eu me envolvi em situações de violência. Ah, Débora, você agrediu as pessoas? A gente agride sem perceber. Porque a gente está tão acostumado com a violência que a gente agride sem perceber. Eu sempre vou ter um jeito firme e um jeito forte. Sempre. Mas quem consegue conectar amorosamente com a minha história, em vez de se mover pelas suas próprias feridas, sabe que eu não levanto um dedo contra ninguém. Ninguém. Mas você prefere ter um monte de gente ao seu redor que te adula do que ter uma pessoa que fale a verdade. E não é a minha verdade. É acerca da situação, o meu ponto de vista. E você pode dar o seu ponto de vista também. Então hoje eu sou uma pessoa que consegue ouvir o ponto de vista dos outros. E há quem diga que eu me irrito quando eu tô ouvindo o ponto de vista dos outros. Mas é porque não me conhece. Porque eu gosto de ouvir o ponto de vista dos outros, ver se eu estou no caminho errado, não que você vá validar o meu caminho, ver se eu estou equivocada, e se eu estiver equivocada, eu mudo de direção. Se eu não estiver, eu não mudo, e nem por isso eu vou deixar de falar com você, vou deixar de tratar você bem, não tem problema nenhum pra mim. Mas por que eu cheguei nesse nível? Sempre foi assim? Não. Cheguei nesse nível porque eu acessei o amor dentro de mim, através do autoconhecimento e da gratidão. Então ficou a primeira indicação aqui para vocês. Pare de se preocupar e comece a viver. É um livro do Dale Carnegie. Se quiser depois pergunta aqui no direct que eu mando para você. Eu mando até o link para você.
Esse foi uma coisa que me ajudou. E a segunda coisa foi o Ho'oponopono. Eu já falei isso em outros vídeos. A segunda coisa foi o Ho'oponopono, que me ensinou a perdoar. E aí, pra que serve o perdão, né? Faz diferença o perdão? Faz. Faz diferença. Pra você que tá perdoando. Porque o outro já não interessa mais. Esse perdão vai chegar nele, mesmo que você não ache que isso seja significante. E tem pessoas que você tem que ir até ela e pedir perdão. Então eu tive um período, depois que eu comecei a me tratar, eu mesma me tratando, e após passar por um período de terapia convencional, eu passei um período me cuidando para poder chegar e dizer hoje, francamente e amorosamente, as coisas que eu penso. E depois que eu aprendi a fazer isso, dessa forma, sem guerra, os meus amigos, eles são de uma excelente qualidade. Eles são pessoas que conseguem olhar no meu olho na primeira oportunidade. Eu tenho clientes que chegam para mim e diz assim, cara, você foi um presente na minha vida, no primeiro contato, porque eu abro meu coração imediatamente, eu não tenho medo. Eu não vibro mais no medo, porque eu vibro no amor. Então eu não tenho medo de absolutamente nenhuma relação que vem pra mim. É como se eu tivesse certeza que a ressonância que eu tô emitindo, que a energia que eu tô emitindo vai trazer esse tipo de pessoa. Então, quando você estiver se perguntando por que você só assim envolve amorosamente com quem não presta, na sua cabeça não presta, né? Porque também é filho de Deus. Ou então que todo mundo na sua família te trata mal. Presta bem atenção se você não tem a mesma vibração dessas pessoas que você convive. Porque mesmo que seja a sua família, você precisa ser respeitada. Mas você respeita? Quando você atrair uma mazela para sua vida, lembre, você vibra igualzinho a essa mazela. Eu gosto de quem julga, né? Eu gosto de quem julga, né? Eu adoro quem julga. A queda no cavalo vai ser grande. Boa tarde, Joicinha. Beijo. Como é que estão as coisas por aí? Me conte tudo, viu? Quero saber tudo. Coisa linda. Se você pensar que toda vez que você abre a boca para julgar, é porque você ou tem inveja ou tem raiva daquela pessoa, do que ela tá vivendo, principalmente inveja, né? Eu contei uma história pra vocês aqui uma vez, de um casamento que eu fui com Mariana, e tinha uma pessoa lá que estava sendo maltratada nesse casamento. Não vou dizer qual foi a razão. Ninguém tinha razão pra fazer o que estava fazendo, mas essa pessoa meio que aceitava o que estava acontecendo. E sabe o que eu fiz? Perguntei, por que você permite que essas coisas acontecem, né, com você? E ele não soube responder. O nível isso numa festa de casamento. O nível de agressão verbal foi tão grande ao ponto de uma pessoa gritar do fundo da festa coisas que eram para machucar esse outro cara, para machucar mesmo. E eu me posicionei na mesma hora. Mas eu me posicionei com uma tranquilidade do tipo assim, querido, você tá falando porque você morre de inveja dele, né? Ou você não tem a coragem que ele tem, né? Que o casamento silenciou. Gente, eu jamais faria isso em outra época, sabe? Mas quando você aprende quem você é, você não se vende por nada. Você se posiciona quando algo errado está acontecendo. Então, quem convive comigo, até quem chegou recente, né? Joicinha me conhece há pouco tempo. Quem chega recente já consegue se conectar com o meu coração imediatamente. Por quê? Porque eu falo exatamente o que eu estou sentindo. E a intenção nunca é contra ninguém, é amorosa, é sempre amorosa. Então, a próxima dica para você começar a se conectar com o amor que você herdou é fazer diferente. Você aprendeu a ser agressivo, você aprendeu como eu aprendi. A agressividade me ajudou por muito tempo, eu me defendi de muita coisa. Eu não me arrependo não, viu? De jeito nenhum. Eu não me arrependo de jeito nenhum. Essa minha personalidade sempre me ajudou mais do que atrapalhou. Mas tem coisas que com o amadurecimento a gente precisa mudar. E aí eu fui começando a mudar. Eu pensei, será que eu tenho que ficar na guerra o tempo todinho? Eu vou baixar o escudo e vou agir no amor. Mas eu aprendi isso porque eu leio, eu escuto, eu medito, eu procuro me melhorar o tempo todo, eu jejuo. Eu faço as minhas orações, eu não durmo sem me proteger, eu aplico reiki, eu faço tudo para que o autoconhecimento vibre em mim como uma porta para que eu amadureça. Mas o autoconhecimento ele é um degrau. Se você ficar aqui só fazendo curso, não adianta nada, viu? Não adianta nada, você tem que agir, tem que ir pro mundo, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Isso aqui é a contribuição, foi o meu processo de aprendizado para vocês. Se vocês vão fazer, aí eu já não sei. Eu tô falando como foi que eu comecei a acessar o amor que eu herdei
das pessoas que vieram antes de mim, mesmo pessoas que não sabiam nem o que estavam fazendo. Né? Então, assim, eu lembro muito da minha avó. Quando eu tinha um pesadelo, no sonho aparecia minha avó. Porque a minha avó era a minha referência de segurança. Veja que coisa importante. Então, eu herdei um amor da minha avó. Eu tenho um profundo respeito pela energia que a minha avó representa na minha vida. Então, hoje eu faço diferente. Eu aprendi guerra, mas eu devolvo amor. Eu dou uma informação quando a pessoa pede. Se ela estiver pedindo, eu vou dar a informação. Mas eu não vou dar a minha informação para ela se agradar do que eu tô falando. Eu vou falar o que eu realmente acredito que eu tô sobre aquele assunto. Então, para mim, essa verdade, essa forma de falar a verdade é também amorosa. A outra coisa, reconheça seus acertos. Se você sempre condena o que você faz, se você não elogia os seus avanços, você continua vibrando na raiva, na miséria, na falta. Então, você tem que reconhecer os seus acertos. E pode ser uma coisa boba. Você vai lá e se parabeniza. Cuidado para não ficar se parabenizando com comida, com porcaria. Se parabeniza com uma caminhada meditando, se parabeniza ouvindo uma música, dançando, se parabeniza fazendo uma massagem, se parabeniza indo para nadar no mar, no rio, entende? Você pode fazer melhores escolhas. E a outra coisa, procure outros exemplos. Se você não teve no seu meio familiar exemplos suficientes para se tornar uma pessoa amorosa, procure na família que cerca você. Às vezes é a família do seu marido, às vezes é a família da sua amiga, às vezes é um professor, uma professora. Você já é adulta o suficiente para começar a procurar, a ter o conhecimento, procurar caminhos para entender que você não precisa mais viver em guerra. Porque viver em guerra dá câncer. Viver em guerra dá doença. Dá infarto, obesidade, porque você vai descontar na comida, você vai comer a raiva, vai comer a falta, vai comer o desamor, e aí você fica obesa. Obesidade é doença. Pandemia não transmissível, se bem que eu tô achando que agora se transmite, porque tem gente que vem de uma família que tá toda obesa e continua obeso. Por que você não faz diferente? Porque você come a mesma comida. E você come a mesma comida porque você prefere a ignorância do que pesquisar para saber se você pode ter uma vida mais saudável. É disso que eu tô falando. Isso é autoconhecimento. Foi esse o caminho que eu fiz. Então é isso, gente. Eu desejo para vocês todo amor do mundo. Joyce, um beijo. Que sua festa seja linda, linda, linda. Adoro vocês. E que vocês tenham muito amor, muita paz. E que seja um caminho iluminado. Essa nova estrada aí que você tá ingressando. E para vocês que vão assistir depois, compartilha com quem tá em dúvida, né? Se existem outros caminhos além da violência, da agressividade, se você pode se entregar o amor que você herdou, em vez de ficar enfiando o dedo na ferida, sangrando e se apegando ao passado, tá bom? Um beijo e até amanhã de 1h da tarde.